Graça e paz da parte de Deus para você, meu irmão, minha irmã que está nesse vídeo. Eu quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações. Assim a plataforma do YouTube vai entender que o conteúdo é relevante, né, e vai indicar o vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Uma dúvida que geralmente tem surgido entre os cristãos de um texto mal interpretado é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. O texto vai dizer que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para os que o amam. Geralmente os pregadores, muitos pregadores, não todos, né? Eles dizem que o texto está falando do céu, né? Até às vezes os nossos filhos, quando perguntam como é que é o céu, por a gente não ter uma resposta precisa, a gente, muitas vezes pela falta de ler o contexto, a gente fala, não, a gente não sabe como é que é o céu. Porque o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, né, é o que Deus tem preparado. Muitas vezes o pregador com a mentalidade de tentar trazer uma palavra de conforto para a igreja, e fala, irmão, a gente está sofrendo aqui, mas lá tem coisas lá que a gente não tem nem ideia como que é, porque o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, o que não subiu ao coração do homem é o que Deus tem preparado. Mas tem uma frase que a gente aprendeu, que texto sem contexto gera pretexto, pretexto gera cabresto, e cabresto vai gerar todo tipo de heresia. Então é necessário, irmãos, que a gente leiamos o contexto. É uma das regras básicas de exegese. A gente precisa ler o contexto para entendermos do que o texto está tratando. E quando nós lemos o contexto da carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai entender do que Paulo está falando. Olha para vocês verem o capítulo 2, vamos estar lendo o versículo número 6. O versículo número 6, ele nos diz assim, ó: todavia, falamos a sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Agora o versículo 7. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então observa que o que Paulo está falando no contexto é sobre a sabedoria de Deus que estava oculta em mistério, né? Ele vai dizer que se os príncipes deste mundo tivessem conhecido, eles não teriam crucificado o Senhor da glória, que no caso é o Senhor Jesus. Tem um texto paralelo que é Romanos capítulo 16, versículo 25. Olha o que o texto está dizendo aqui, também Paulo que escreveu, no capítulo 16 de Romanos. Olha o que está escrito. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas escrituras dos profetas, segundo o mandamento de Deus, do Deus eterno, a todas as nações para a obediência da fé. Observa que Paulo também está falando mais uma vez desse mistério que esteve oculto. Agora vamos estar lendo, para os irmãos entenderem o contexto, 1 Coríntios 2,9. Vamos estar lendo agora 1 Coríntios 2,9, para a gente entender exatamente do que está falando por esse contexto que eu apresentei para os irmãos. Olha o que o texto diz, 1 Coríntios 2,9. Mas, como está escrito, as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Observa que no versículo número 9, do capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer assim, olha, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado. Só que no versículo 10 ele fala assim, mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, como que é o céu? Se o versículo 10 está dizendo que Deus revelou. Obviamente, o texto não fala do céu. O texto está tratando de Jesus Cristo, que era um mistério, né? O Deus encarnado, tá? Ele era um mistério oculto desde os tempos passados, né? A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então, Jesus era esse mistério oculto. Os profetas até profetizaram, mas não sabiam exatamente como seria. Então Jesus ele veio agora se manifestando em carne. A Bíblia fala que o Verbo ele se fez carne e habitou entre nós.
né? E vimos a sua glória como a glória do unigênito Filho do Pai. Então quer dizer, Deus agora toma a forma humana, né? Jesus toma a forma humana, abriu mão da sua glória para tomar a forma de servo como homem, dependendo do poder do Espírito Santo para usá-lo assim como nós dependemos. Então é disso que o texto está falando. E o texto, o versículo 7 vai dizer que se soubessem essa sabedoria de Deus, porque era Deus que quis assim manter esse mistério para revelar ele agora pelo Espírito Santo para nós. Então, se eles conhecessem essa sabedoria de Deus, eles não teriam crucificado o Senhor da glória. Versículo número 7. Ou seja, Jesus é este mistério que esteve oculto, mas que se manifestou, né? Inclusive tem até o paralelo da igreja também, que é o corpo de Cristo como um mistério, fazendo esse paralelo de Cristo, né? Que o corpo de Cristo, simbolicamente, né? Representa a igreja. Cristo é o cabeça e nós somos membros do corpo de Cristo. Então tudo isso é um mistério de Deus, que Deus manteve oculto, né? Foi notificado pelos profetas, mas foi manifesto para nós. Ou seja, para a igreja foi manifesto essa morte de Jesus, essa glorificação de Cristo para nos dar a vida eterna. Que Deus continue abençoando a vida dos irmãos em nome do Senhor Jesus.